Oi, o assunto de hoje é cateterismo cardíaco. Meu nome é Tamus Fatah e eu sou cardiologista intervencionista. Cateterismo é um procedimento minimamente invasivo porque você não corta e você não faz nenhum tipo de cirurgia para fazer o procedimento. É feito apenas uma punção com uma agulha que você acessa a artéria. Essa punção é feita sob anestesia local. Em alguns casos a gente faz uma sedação no paciente. Então você faz essa anestesia, você acessa ou uma veia ou uma artéria. E a gente usa o catéter, que é um tubinho de plástico extremamente flexível, ele tem uma configuração e a gente, através desse acesso que a gente conseguiu, a gente vai levando esse catéter de forma guiada através do raio-x até a posição do coração lá que a gente quer acessar. E quando a gente chega no coração, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer exames diagnósticos e a gente pode fazer procedimentos terapêuticos. Tudo depende da indicação e por que o paciente está realizando aquele procedimento. Alguns pacientes têm algumas situações cardíacas, uma veia obstruída, um problema em alguma válvula, ou não se sabe se ele tem o problema, mas ele tem um sintoma e alguns outros exames não invasivos não conseguem demonstrar. A gente lança a mão do cateterismo, porque ele consegue chegar até o coração, fazer medidas dentro do seu coração e a gente consegue fazer imagens. E com todos esses dados a gente consegue chegar a uma conclusão em relação se tem alguma patologia ou não. E existem também os procedimentos terapêuticos. Você fez o diagnóstico, identificou que ele tem lá uma obstrução, ou ele tem uma válvula que não abre direito, ou em algumas situações ele tem um defeito congênito do coração, alguns defeitos que não se fecharam, você consegue ir lá e resolver isso. Ou você dilata uma artéria e coloca um dispositivo chamado stent, que algumas pessoas chamam de molinha, mas na realidade é um tubinho de metal. Alguns pacientes que estão com a válvula mais trancada, você consegue com um balão, com uma outra prótese, você consegue abrir e fazendo com que você consiga resolver o problema do paciente através do cateterismo, sem necessidade de cirurgias grandes, com recuperações rápidas, alta precoce. Essa é o cateterismo cardíaco, na sua qualidade diagnóstica e na sua qualidade terapêutica. O paciente não pode estar alimentado, ele tem que estar em jejum. A gente precisa saber se ele tem alergias ou não, porque é usado contraste. Então, se ele tem algum tipo de alergia, a gente precisa passar para ele um preparo, para ele no momento do procedimento não ter nenhuma reação. E a gente precisa saber algumas coisas, se ele tem algum distúrbio de coagulação, se ele tem algum problema de sangramento, porque como o exame é via arterial ou via venosa, sempre tem um risco de ter um sangramento maior ou não. Então a gente precisa saber tudo isso pré-estabelecido para quando a gente chegar no procedimento, ter um procedimento mais seguro e a gente conseguir realizar ele da forma mais tranquila e o paciente poder, depois do exame, recuperar e voltar para sua casa, voltar para os seus, sem maiores problemas. Existem algumas vias de acesso para realizar o cateterismo. Ou a gente pode usar as vias das artérias do braço ou as artérias da perna. Quando a gente realiza o procedimento pelo braço, o tempo de recuperação é menor. Quando a gente realiza pela perna, o paciente precisa ficar mais tempo em observação, porque ele vai ter que recuperar para daí sim poder caminhar. Isso gira em torno de mais ou menos umas 4 horas. Esses são os procedimentos diagnósticos. Quando são procedimentos terapêuticos, se você fazer algum tratamento, então o paciente ele faz o procedimento, esse paciente ele precisa permanecer no hospital para observação. Se correu tudo bem, dependendo do tipo do procedimento, no outro dia ele já pode ir para casa. Se for um procedimento um pouco mais complicado, mais complexo, às vezes a estadia pode ser 1 dia ou 2 a mais, mas normalmente vai embora no outro dia.